Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje eu vou resolver um exercício que de certa forma está relacionado com o nosso último vídeo de Físico-Química, onde a gente definiu o coeficiente de Joule-Thomson. Eu vou trazer algumas ideias daquele vídeo para cá e vou usá-las para definir dois novos conceitos: o coeficiente de expansão térmica e a compressibilidade isotérmica, que são dois conceitos que vão ser muito importantes para a solução do nosso problema de hoje. Eu não vou ler o enunciado, eu vou colocar ele aqui na tela, então se vocês quiserem acompanhar o vídeo um pouquinho melhor, vocês podem pausar agora, ler o enunciado com um pouquinho de calma e depois acompanhar a solução, tá bom? Então, vamos começar. Em linhas gerais, nesse problema a gente tem um cubo de chumbo que vai ser colocado no mar a uma profundidade de 1 km. E a gente precisa calcular as variações de volume que esse cubo vai sofrer, considerando num primeiro momento só o efeito da pressão e depois considerando também o efeito da temperatura. Bom, a gente quer então calcular variações de volume. E a gente sabe que o volume é uma função de estado que pode ser escrita em termos de pressão e temperatura. E por ser uma função de estado, a sua variação infinitesimal é uma diferencial exata, que pode ser calculada contabilizando os efeitos da pressão e da temperatura de forma separada, para depois então juntar as duas. Ou seja, a gente calcula primeiro como o volume varia com a pressão, mantendo a temperatura constante. Isso eu vou chamar aqui de dV1, certo? E como é que a gente calcula isso? A gente calcula isso multiplicando a taxa de variação do volume em relação à pressão, quando a temperatura é mantida constante, pela própria variação infinitesimal da pressão. Agora a gente precisa calcular como é que o volume varia com a temperatura quando a pressão é mantida constante. Isso eu vou chamar aqui de dV2. E esse dV2 vai ser calculado pela multiplicação da taxa de variação do volume em relação agora à temperatura, quando a pressão é mantida constante, pela taxa de variação infinitesimal da temperatura. E a variação infinitesimal total do volume, que eu vou chamar aqui de dV, vai ser dada pela soma de dV1 com dV2, sem grandes mistérios. Agora eu vou fazer uma pausa aqui para definir duas propriedades muito importantes que eu vou representar nesse vídeo pelas letras gregas alfa e kappa. O alfa define a taxa na qual o volume varia com a temperatura a pressão constante, e por isso ele é chamado de coeficiente de expansão térmica. Já o kappa, ele define a taxa na qual o volume varia com a pressão a temperatura constante, e por isso ele é chamado de compressibilidade isotérmica. Agora, se a gente explicitar as derivadas parciais do volume nessas duas definições e substituir no cálculo de dV, a gente vai chegar numa equação dessa forma aqui. dV igual a menos kT vezes V dP mais alfa vezes V dt, que é uma equação para o cálculo da variação do volume em termos de duas propriedades mensuráveis do sistema e das variações de pressão e temperatura, que é justamente o que a gente precisa para resolver esse problema com os dados que a gente tem. Então vamos para o primeiro caso. Nesse caso a gente quer calcular a variação do volume sem considerar os efeitos de temperatura. Então aqui o sistema não responde a variações na temperatura e, por definição, o nosso coeficiente de expansão térmica vai ser nulo. Sendo assim, a nossa equação ela fica simplificada. Então como é que ela fica? dV igual a menos kT vezes V vezes dP. E depois da separação de variáveis, a gente fica dV sobre V igual a menos kT dP. Essa equação ela pode ser integrada dos dois lados, indo primeiro de um volume inicial VI até o volume final VF e da pressão inicial PI até a pressão final PF. O enunciado desse problema ele diz para a gente que a compressibilidade isotérmica do chumbo é constante para esse problema. Então, kT pode sair do integrando, facilitando bastante o nosso esforço de integração. Então, se a gente integrar essa equação aqui, a gente vai chegar em algo do tipo ln de VF sobre VI igual a menos kT vezes ΔP. E se a gente explicitar
VF, que é o que a gente quer calcular, a gente vai ter VI igual a exponencial de menos kT vezes ΔP. Ok? Bom, o enunciado diz que antes de ser colocado no mar, o cubo tem uma aresta de 10 centímetros. Isso aqui me dá um volume inicial, e agora eu já vou colocar tudo em sistema internacional de unidades. Isso me dá um volume inicial, VI igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. O enunciado diz também que esse cubo vai ser colocado a 1 km de profundidade no mar. Então a variação de pressão que ele vai sofrer está relacionada à pressão da coluna d'água que vai ficar sobre ele, que a gente chama de pressão hidrostática. Esse tipo de variação de pressão é calculado em termos da densidade da água do mar, da gravidade e da profundidade a qual esse chumbo vai estar submetido. E esse cálculo é feito a partir de uma equação lá da mecânica dos fluidos, que é dado por essa relação aqui, ΔP igual a ρg ΔH. E aqui, claro, a gente já está considerando que a densidade da água do mar é uma constante. Ok? E de fato ela é uma constante porque todos esses dados são fornecidos no enunciado do problema, inclusive a densidade, que aqui eu já vou expressar em termos do Sistema Internacional de Medidas, que é 1,03 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Já a profundidade, a gente sabe lá desde o início, que é de 1 km, ou 10 ao cubo metros. A gravidade, por sua vez, ela é uma constante universal que eu vou aproximar aqui por 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, como já está tudo no sistema internacional, o nosso ΔP vai estar em Pascal, e o seu valor vai ser de aproximadamente 1,03 vezes 10 a sétima Pascal. Falta agora o valor do kT, que também está no enunciado, e eu já vou converter aqui para o sistema internacional, que me dá algo em torno de 2,21 vezes 10 elevado a menos 11 Pascal a menos 1. Bom, agora, se a gente pegar todos esses valores e substituir na equação para o cálculo de VF, o volume final, a gente consegue calcular um volume final de aproximadamente 9,998 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Certo? Isso me dá, comparando com o volume inicial, uma variação de volume, ΔV, de aproximadamente menos 2 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos, que nas unidades originais do meu problema me dá menos 0,2 centímetros cúbicos. Essa é a resposta para a primeira pergunta do problema. Agora a gente precisa responder a outra pergunta, que quer saber qual é o volume final do cubo quando os efeitos de temperatura também são levados em consideração. Bom, nesse caso, a gente só precisa admitir que o volume varia com a temperatura, ou seja, o nosso alfa tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Isso vai implicar que a nossa equação para dV vai ter que ser usada na sua forma completa, ou seja, dV vai ter que ser igual a menos kT vezes VdP, que já era o que a gente tinha, só que agora ele tem um outro termo, devido à variação de temperatura, que é dado por alfa vezes V vezes dt. E eu vou aqui fazer o mesmo procedimento de separação de variáveis, então vai ter dV sobre V igual a menos kT dP mais alfa dt, e integrar dos dois lados, indo aqui de VI até VF, de PI até PF, e aqui da temperatura inicial TI até a temperatura final TF. Pelo enunciado, nosso alfa também é uma constante, então, assim como o kT, ele pode sair de dentro do integrando, facilitando a nossa integração. Então, depois que a gente integrar, se a gente explicitar VF exatamente como a gente fez no caso anterior, a gente vai ter o seguinte: VF é igual a VI vezes a exponencial de menos kT ΔP mais alfa vezes ΔT. O valor de alfa é dado no enunciado, eu vou colocar ele aqui para a gente lembrar. Alfa é igual a 8,9
61 vezes 10 elevado a menos 5 Kelvin a menos 1, já está no sistema internacional. E ele diz também que antes de ser mergulhado, o cubo se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. E que a 1 km de profundidade, a temperatura da água do mar é igual a menos 5 graus Celsius, que vai ser a nossa temperatura final TF. Isso me dá uma variação de temperatura de menos 30 graus Celsius, que aqui no meu sistema internacional, como a gente está expressando, equivale a menos 30 Kelvin. Ok? Agora, se a gente pegar esses valores e substituir na equação para o cálculo de VF, a gente vai calcular então um VF de aproximadamente 9,972 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos, que nas unidades originais do meu problema dá 997,2 centímetros cúbicos, que é a resposta para a minha outra pergunta do problema. Ok? Bom, pessoal, assim a gente fecha esse nosso primeiro exercício, esse nosso primeiro vídeo de exercício. Eu espero ter ajudado um pouquinho mais e peço que, se você tiver gostado do vídeo, deixe a sua curtida aqui e se inscreva no canal também. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, vocês podem deixar aqui na caixa de comentários, que eu sempre estou dando uma olhada, beleza? Bom, então esse era o recado que eu tinha para dar por hoje. Eu vou indo nessa, um abração para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!